Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Hoje vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa repercutindo tudo sobre o Paquetá no Flamengo. Últimas atualizações, reviravoltas e muito mais, porque Paquetá já começou a seguir Boto começou a seguir Paquetá, e os anúncios aí podem acontecer a qualquer momento, porque Paquetá já disse que não vai jogar no West Ham até que o negócio seja feito aí com o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos ver aí a imprensa falando. Eita, ó. Lucas Paquetá acaba de seguir José Boto no Instagram, hein? Ah, pilhado, mas isso não quer dizer nada. Isso não tem nada a ver, meu amigo paparazzo rubro-negro trouxe, né? Essa informação. Eu concordo, não teria nada a ver. Só que hoje, eu não minto. Eu apurei com uma fonte muito forte no Flamengo. Eu fui perguntar se realmente podia estar perto de um acerto com o Paquetá. E uma fonte que costuma me responder tudo que eu pergunto em detalhes fugiu do assunto. Ou seja, não querendo atrapalhar uma negociação. Me disse que não queria falar sobre esse assunto agora, que estava ocupada, essa pessoa me falou. Então, Paquetá negociando muito com essa. Ele está querendo muito. Começa a seguir o José Boto, né? Nesse momento da reunião definitiva. E a fonte que eu tenho fugir do assunto e não me responder nesse momento, uma fonte que me respondeu sobre todos os assuntos anteriores a Flamengo, isso me diz muito, como jornalista me diz muito. Porque quando uma fonte muito segura foge do assunto, é que ela não pode te dizer alguma coisa, porque pode prejudicar nas negociações, e se fosse um não, me diria. Então, eu acho que são sinais positivos. Ah, seguiu o José Boto no Instagram. Pode não ser muita coisa, mas pelo que eu tô percebendo dos bastidores ali, o Flamengo tá escondendo muita coisa para não prejudicar uma negociação que o Paquetá tá ajudando muito, tá? O Paquetá tá fazendo muito esforço, ele quer muito jogar pelo Flamengo e ele já deixou isso claro lá no Essa. Agora do Lucas Paquetá, eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação. Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Por quê? O jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo, a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos. E quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar o Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficar ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal, nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta. Só que fecha antes, bem antes aqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja,
a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros ou negociaria para reduzir esse valor, ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo. Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardadas suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. Então agora é questão de tempo, na minha opinião. Por quê? Lucas Paquetá conversou com o West Ham. O West Ham foi procurado pelo Tottenham, pelo Chelsea, pelo Aston Villa, e o Lucas Paquetá falou, gente, não é nada contra o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para um outro clube da Europa. Eu quero sair daqui para voltar para casa, para voltar para o futebol brasileiro, para jogar com a camisa do Flamengo. A questão não é o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para o Chelsea, para o Tottenham. Eu quero ser feliz novamente na minha casa, na minha terra, no Rio de Janeiro, jogando no meu time de coração. A conversa do Lucas Paquetá com o clube inglês foi extremamente franca e aberta. Só que o Lucas Paquetá tem um respeito muito grande pelo West Ham. Em nenhum momento vai chegar e vai falar, não jogo mais aqui. Não é assim. Ele apenas expressou o desejo dele, verbalizou o desejo dele para a diretoria do West Ham e também para o seu treinador. Agora, estão todos cientes do que deseja o Lucas Paquetá. Óbvio, o West Ham, por conta disso, vai então facilitar a vida do Flamengo? Não acho. Mas o caminho está ficando muito aberto para o Flamengo conseguir o retorno do Lucas Paquetá. Valeu, galera! Dos valores que a gente está vendo ali, 10 milhões de euros, bem, chega em boa hora, porque dá para reforçar ali o cofre para colocar no Paquetá, Dá mais 10 aqui pra mim. Dá mais 10 aqui. Das 10 vai somando, dá 40, que é o que pode o West Ham topar para trazer o Paquetá. E aí, Brás, a gente teve essa informação hoje, né, que foi publicada pelo Guardian, também foi confirmada pelo nosso colega Mauro César, que dá conta de que o West Ham, enfim, topa negociar o Paquetá nos moldes que o interessa, que é o liberando só no meio do ano. Então, poderia vendê-lo agora, ele continuar lá na Inglaterra por empréstimo e no meio do ano vir para o Brasil. Então, é uma possibilidade que o Flamengo pode topar ou não, mas, enfim, as partes vão tentando se acertar aí nessas próximas horas, nos próximos dias. Bom, é isso. Eu tenho só algumas informações complementares sobre essa matéria do Mauro César, de apurar. De fato é isso mesmo que o Guardian soltou, mas aí eu já tenho algumas informações do lado do Flamengo. A princípio, esse modelo de negócio que o West Ham quer não agrada ao Flamengo, tá? O Flamengo vai tentar a todo custo trazer ele para agora. E a outra informação que eu tenho, alguns outros veículos, enfim, respeito à apuração de todo mundo, assim, a apuração que eu tenho é que o Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial para o West. Se fala muito de teria oferecido 30, 35, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta ao West Ham, pelo menos a minha apuração indica isso. O que aconteceu até agora, o que me passaram, é que quem tem conversado com a diretoria do West Ham é o staff do Paquetá, que está ali aliado ao Flamengo no objetivo de tentar convencer os ingleses a vendê-lo. O que rola muito nessa conversa do staff com a diretoria do West Ham, o staff tem uma noção de mais ou menos o que eles querem para dar negócio. E aí o staff tem passado esse panorama para o Flamengo. O Flamengo está preparando uma proposta para fazer agora. E até o nosso colega colunista também, Rodrigo Matos, disse que é provável que aconteça essa conversa direta entre as duas diretorias amanhã. Então aí nessa conversa o Flamengo vai oficialmente oficializar uma proposta pelo West Ham, e aí se fala que é realmente ali onde o Flamengo consegue esticar a corda, que é ali na casa dos
40 milhões de euros. E o Flamengo, obviamente, como a gente já vem conversando, conta, né, a seu favor com a vontade do Paquetá de sair de imediato. Agora, o que tem me passado é que é uma negociação extremamente difícil. Óbvio que a vontade do Paquetá ajuda, mas tem todo o contexto de um clube brigando contra o rebaixamento e é um dos principais jogadores do time. Então o Flamengo vai ter que ter um poder de convencimento. E o staff do Paquetá também, e o próprio Paquetá, para conseguir essa liberação antes. Mas desde já, o que me passa aqui é muito difícil a negociação. Bruno, olha só, do staff eu tenho uma coisa um pouco diferente, que o Flamengo fez uma proposta, que pode não ter sido formalizada no papel, mas de 30 milhões que teria sido recusada, porque o Flamengo sabia que ia ser recusada. Então, na prática, é assim, o Flamengo fez uma oferta sabendo que ia ser recusada e preparado para subir para 35 ou 40. O Guardian fala numa proposta de 35 milhões que teria sido recusada. Eu tenho 30, que não foi formalizada, mas que foi feita e que o Flamengo já sabia que ia ser recusada. O outro ponto, o Guardian de fato diz, é isso daí. O que o West Ham quer? O West Ham quer vender agora e ter um reempréstimo do Flamengo para o West Ham até julho. Por quê? Porque com essa proposta, com essa formalização da venda, o West Ham não corre risco no fair play financeiro e pode usar a promessa do dinheiro cair em julho para contratar outro jogador nesta janela. Então, o que eu ouço é que o West Ham está blefando ao dizer só te entrego em julho. O Flamengo deixa claro, como o Bruno disse, é a mesma apuração que eu tenho. O Flamengo não quer que o Paquetá venha só em julho. Mas a outra hipótese, diferente até do que eu falei nos últimos dias, o Flamengo espera, não é que o Flamengo compra, aceita que entregue em julho e acompanha. Não, não é isso. O Flamengo, então, espera. É uma hipótese. Espera. E aí o West Ham vai ter Tottenham sábado. Paquetá não joga, está machucado. Eu tinha dito que iria jogar porque tinha se recuperado da lesão do Queen's Park Rangers, não está recuperado da lesão, não joga contra o Tottenham. Aí, digamos, o West Ham perde para o Tottenham, perde para o Sunderland, perde para o Chelsea, perde para o Manchester United, perde para o Bournemouth, perde para o Liverpool, são 7 jogos, faltou um Burnley. Em 28 de fevereiro, o jogo contra o Liverpool, está virtualmente rebaixado. O Flamengo diz, agora eu compro agora e você me entrega agora, dia 1º de março. Eu não sei se o Flamengo vai fazer isso, se o Flamengo vai aceitar, embora não queira, comprar para que ele venha jogar em julho. Eu estou dizendo julho, porque em maio acaba o campeonato inglês, mas ele tem que jogar para jogar a Copa do Mundo, né? Então não viria em maio, viria em julho. Ou se o Flamengo bate o pé e compra agora, e agora pode ser, perdeu para o Tottenham, fecha, perdeu para o Tottenham, para o Sunderland e para o Chelsea, fecha, porque o West Ham vai cair mesmo. Ô Danilo, é para ter pressa para vir agora? O Flamengo quer agora, o Paquetá também, até porque tem a Copa do Mundo, né? E ele quer, enfim, quer estar aqui no Brasil até a Copa do Mundo. Ele acha que é o melhor para ele, a melhor preparação para ele até lá. É preciso ter tanta pressa? Se a gente for pensar no calendário brasileiro, a fase decisiva das principais competições vem no segundo semestre. Ou, de repente, esse modelo de negócio é uma brecha que o Flamengo pode aproveitar? Sim, eles topam, então pra gente tá bom. Eu não vejo a posição do Paquetá como uma carência. Eu acho que o Paquetá agrega muito. Um jogador, baita jogador, joga em mais de uma posição no meio de campo. Mas eu não vejo assim, nossa, o Flamengo precisa desesperadamente desse jogador para ter condições de fazer um bom campeonato brasileiro. O Flamengo precisa desse jogador para se classificar na primeira fase da Libertadores. Eu acho que não precisa. A grande questão para mim é, você vai conseguir melhorar as suas condições de negócio se você esperar até a janela do meio do ano? Os últimos exemplos que a gente teve, a resposta é sim. Então, no caso do Andréas, eu não estou comparando aqui qualidade de jogador, nada, mas o Palmeiras ofereceu em janeiro 20, comprou por 10 no meio do ano. Então, de repente, você pode conseguir um negócio melhor numa proposta no meio do ano? Se você conseguir, para mim, é muito melhor. O Flamengo, por mais dinheiro que tenha, se o Flamengo puder economizar, é melhor. E por que, para mim, não tem essa carência? Acho um Paquetá
que vai realmente ser um grande jogador, ele vai poder jogar aberto pela direita, tirando o Carrascal, ele pode jogar como 8, quando o Jorginho não puder jogar, ele pode jogar, enfim, vários lugares que ele pode jogar. Se de repente um dia o Arrascaeta não pode jogar, ele não é o 10 ideal, mas ele pode fazer essa função também. Então, assim, até falso 9 ele fez. Pois é, até falso 9. E aliás, por falar nisso, inclusive, eu lembrei até de uma vez que eu vi um Palmeiras e Flamengo do lado do César Sampaio, quando o Sampaio ainda não trabalhava para a seleção, era uma pauta especial que eu estava vendo. Ele olhou o Paquetá jogando pelo Flamengo e falou assim: esse moleque aí, ele pode jogar em qualquer lugar dos 5 para frente, craque, olha o físico que ele tem, daqui uns 5, 6 anos. Esse foi o último jogo que o Palmeiras ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro, aquele gol do Davidson, 2017. Foi ali, 17? 17. Foi ali a vez que eu estava com o César Sampaio, e aí ele elogiou muito o Paquetá. Então eu lembro até hoje, depois o Paquetá foi convocado uma vez atrás da outra pelo Tite. Então, assim, jogadoraço. Agora, se você tiver condições de repente falar com o West Ham, ok, a gente espera até maio, mas então vamos fazer um negócio melhor para mim? Você está recusando aqui os 40, vamos fazer por 30 no meio do ano? Eu faria. Ô, Brás! Então é isso, galera. Chegando mais um fim, vídeo aqui no canal, né? O Flamengo segue, né, nessa busca por Paquetá e está se aproximando cada vez mais, galera. O Flamengo, ele sabe que esse jogador é muito importante. Claro que o elenco do Flamengo já está formado, ele seria uma peça a mais que levaria a qualidade do elenco 100%. É um jogador aí que joga em várias posições. Eu acredito que ele chega aí para ser um dos melhores do Flamengo, né, junto ali com a Arrascaeta, Jorginho. Então, ele com certeza ele chega aí para elevar. E quando ele estiver no Flamengo ali, ele vai poder descansar vários jogadores ali do elenco que tem essa qualidade, né? O Flamengo vai tirar de um jogador de um nível, vai colocar do mesmo nível, até melhor. E assim, o Flamengo vai rotacionando os jogadores e mantendo aí a sequência de vitórias, né? E também de título. Lembrando que o Flamengo já tem campeonatos para disputar valendo títulos, que é o jogo contra o Corinthians e contra o Lanús, né? Um da Supercopa e o outro da Recopa, né? 2 títulos importantes que o Flamengo pode vencer durante o ano, que valem premiações. Então o Flamengo precisa vencer esses títulos também, ainda mais que começar o ano com títulos assim muito bom. Depois tem o Carioca, né? Que o Flamengo também pode vencer esse campeonato, não um dos mais importantes, mas vencendo também já é bom, que esse ano tem também premiação, né? E depois seguir no Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, né? Que o campeonato é muito longo. Dê seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.